séculos antes de Cristo, Deus chamou um homem chamado Abrão. Abrão era um arameu, ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele era um idólatra, ele provavelmente era astrólogo. Segundo uma interpretação antiga, a palavra Abrão significa pai elevado, porque ele ficava olhando, elevando os olhos para o céu, examinando as estrelas para tentar discernir o seu destino e o destino das pessoas que o procuravam. Então esse era Abrão. Um dia Deus lhe apareceu e fez uma promessa e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Eu serei o Deus de vocês, o seu Deus e da sua descendência. Eu darei a você a minha aliança, farei com você a minha aliança. E através de você e da sua descendência virá alguém em quem eu abençoarei todas as nações da terra. E Deus, da descendência de Abrão, trouxe à existência a nação de Israel. Israel é o nome do seu neto, Jacó, também chamado de Israel. Ele ganhou esse nome depois que lutou com Deus no Val de Jaboque e prevaleceu, e ficou então chamado de Israel, que veio a dar o nome a toda a nação. Deus poderia ter escolhido, na sua soberania, porque Ele é Deus, Faraó, rei do maior império da época. Podia ter escolhido Nabucodonosor, chefe dos babilônios. Podia ter escolhido o chefe dos sumérios. Ele poderia ter escolhido a Índia, que já se projetava muito longe desses acontecimentos, mas como uma nação grandiosa. A China já tinha os seus começos. Deus poderia ter escolhido os filisteus, um povo guerreiro, um povo forte. Alguma nação cananita, daquelas 7 que habitavam na Palestina. Mas Ele foi escolher exatamente um povozinho insignificante, liderado por patriarcas, que conduziam seus rebanhos na terra de ninguém, que não tinham lugar nem para ficar. Deus é que prometeu uma terrinha para eles, e mesmo assim eles tinham que brigar para poder entrar lá. Nós estamos vendo isso nos domingos de manhã. Soberanamente Deus escolheu a nação de Israel. Lá no livro de Deuteronômio está dito: de entre todas as nações da terra, somente a vocês eu escolhi. Quando Deus escolheu Abraão e os seus descendentes, Deus deu a eles as promessas. Deus fez uma aliança com eles. A aliança incluía a circuncisão, que era o símbolo externo desse acordo. Deus entregou o seu culto, dizendo: olha, eu sou assim, eu sou espírito, eu não tenho forma. Esse culto que esses povos estão prestando aí é a deuses segundo a imaginação deles, mas eu sou o único Deus verdadeiro. Todos aqueles deuses são ilusão e aqueles cultos são falsos. Esses povos estão condenados porque eles me rejeitam, porque eles adoram outros deuses, porque eles são corrompidos. Eu vou dar a vocês as minhas leis, os 10 mandamentos eu dou para vocês. Esses povos não conhecem estas coisas, eles estão imersos na ignorância, na idolatria, na imoralidade. Eles estão condenados ao inferno eterno por sua própria culpa, mas vocês têm a verdade, vocês têm a luz, aquele povinho pequenininho. Então, na verdade, o mundo era dividido apenas em 2 grupos: os judeus e quem não era judeu. Era essa a divisão que importava, pelo menos religiosamente falando. Aos judeus, Deus entregou as promessas, o Messias, o culto, a aliança, as cerimônias, o templo, os sacerdotes, os sacrifícios. A sua palavra, ela foi escrita dentro da nação de Israel por judeus. E o Messias, que haveria de vir de lá. Quais eram as chances de nós brasileiros sermos salvos e participar nesse plano da redenção? 0. Nenhum outro povo Deus escolheu. Ele escolheu somente os judeus. E para deixar clara a separação entre Israel e os demais povos, Deus colocou algumas coisas na sua lei que impedia o judeu de ter contato com o não judeu. Por exemplo, as leis dietárias. Ao judeu era proibido comer carne de porco, comer sangue.
comer determinados crustáceos, comer determinadas aves, comer determinados animais. Ele tinha uma dieta reguladinha. Isso impediu o judeu de sentar à mesa com quem não fosse judeu, porque o filisteu, ele comia feijoada, né? Ele assava um porquinho no final de semana, ele comia todo tipo de pássaro, não tinha restrição nenhuma. Então o judeu, né, se ele tinha um amigo filisteu, ele não tinha como sentar na casa do amigo filisteu para ter uma refeição, porque quase que com certeza ele estaria comendo alguma coisa que a lei de Deus proibia. Fora isso, tinha a questão da circuncisão. Todo macho israelita, ele era circuncidado, e aquela circuncisão era um motivo era a identificação de que aquele povo pertencia a Deus. Havia circuncisão entre os egípcios e entre outros povos, era praticada, mas por vários motivos de saúde e tudo. A única nação que tinha circuncisão por motivo religioso era a nação de Israel. Por isso ele não podia sentar com quem fosse incircunciso. Tanto é que no Antigo Testamento, várias vezes, quando os judeus querem se referir de maneira desprezível, né? Menosprezar os outros povos, eles diziam assim: estes incircuncisos, né? Esses incircuncisos. Tinha a lei dietária, tinha a circuncisão e ainda tinha o calendário religioso. O judeu tinha que observar determinados dias, determinadas festas, eram contadinhas, havia toda uma sequência em que uma se encadeava com a outra, encadeava com a outra. Isso não permitia que ele tivesse liberdade para se engajar, por exemplo, vou sair para passear com os meus amigos filisteus, passar um mês fora. Não, ele tinha que voltar, porque em Jerusalém tinha um calendário, tinha uma data religiosa, tinha alguma coisa para cumprir. Ou seja, Deus cercou a nação de Israel com a lei, de tal forma que o judeu não tinha contato com o gentio, era quase que proibido. E o judeu, então, ele se sentia privilegiado, porque havia sido escolhido por Deus para ser o único povo de Deus, o único que conhecia de fato a verdade, o único Deus verdadeiro. Deus não se revelou a mais ninguém a não ser a nação de Israel. Isso, com o tempo, infelizmente, levou a alguma coisa que foi uma espécie de exacerbação. O alvo de Deus, quando fez estas coisas, quando ele impôs estas leis, era incutir no povo de Israel a noção de santidade e de separação do pecado e do mundo. Vocês são o meu povo, vocês me pertencem. Essas leis, comida pura, comida impura, elas têm como objetivo ensinar vocês que existe diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que pode e aquilo que não pode. Estas leis que ensinam para vocês que vocês em determinadas datas têm que fazer determinadas festas, elas mostram que eu sou o dono do tempo de vocês, que vocês não podem cuidar ou levar a vida de vocês do jeito que vocês querem, mas eu regulo a vida de vocês. Então todas aquelas leis tinham um objetivo didático, ensinar quem era Deus e ensinar aquele povo a aborrecer o pecado. A circuncisão, por exemplo, ela era apenas um símbolo. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés já diz para o povo: não endureça o seu coração, circuncida o coração. A circuncisão era um símbolo da conversão interior. Tudo aquilo apontava para o que hoje nós conhecemos como cristianismo. Mas estava em figura, estava em símbolos, estava encapsulado na forma de leis, de regras e de normas, de estatutos, de ordenanças, que separavam Israel dos demais povos. E tinha também como objetivo manter a verdade na nação de Israel, porque se de repente os israelitas começassem a se casar com mulheres cananeias, se casar com mulheres moabitas, se casar com filisteias, aquelas mulheres ou aqueles homens haveriam de trazer aquela religião falsa para dentro do povo de Deus, e daqui a pouco você tinha um sincretismo. A mãe judia querendo levar o filho para Jerusalém para aprender a lei de Deus, mas o pai filisteu querendo levar o filho para adorar o deus Dagon, lá na cidade de Tiro. Como é que ia ficar isso? Então, casamento misto era proibido. Havia toda essa separação.
mas ela era didática. Ela tinha como objetivo mostrar quem era Deus, o nosso pecado, a necessidade de um Salvador, a pureza do povo de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, os judeus haviam exacerbado essa diferença. Eles, em vez de entenderem o grande privilégio que Deus tinha dado para eles, de terem sido escolhidos como povo da aliança, eles se vangloriavam da circuncisão, se vangloriavam da lei e menosprezavam os outros povos, quando na verdade o plano de Deus para eles desde o começo é que eles fossem um canal de bênção para todas as nações, como Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra.